BH Invisível, com Gustavo Ziller. Olá, Belo Horizonte, querida. Tá começando mais um BH Invisível. Tá começando a segunda temporada de BH Invisível. Se nos últimos 9 programas falamos de temas distintos que compõem a nossa sensação sobre essa cidade, agora a gente vai mergulhar em cada regional da nossa cidade. E a primeira delas é o Barreiro. Barreiro foi a primeira regional, foi por onde essa cidade começou. Então é importante que a gente comece por onde tudo começou. Eu recebo aqui nos estúdios da Band News 3 super-heróis da região do Barreiro. A Letícia Fox, que é produtora executiva e cultural, ela integra a gestão da gravadora de rap Porão Rec e faz comunicação e produção artística para o coletivo Movimenta Barreiro. O Rodrigo Sidão, que é presidente do Instituto Macunaíma de Cultura, uma escola de cidadania, ele se declara um produtor cultural por teimosia. Eu quero saber um pouco mais disso depois, viu, Sidão? E o Leandro Gabriel, que é artista plástico, graduado em Educação Artística pela Fundação Escola Guinhar e pós-graduado em Arte pelo Centro de Pesquisa de Minas Gerais. O Leandro é idealizador do Viaduto das Artes, um dos lugares mais legais dessa cidade. Pode escrever aí e não se esqueça do nome, Viaduto das Artes. Trinca, bem-vindos ao BH Invisível, eu agradeço demais a presença de vocês e eu vou começar perguntando se eu apresentei vocês de forma adequada, se está tudo legal, se faltou alguma coisa. Letícia não, vou te chamar de Fox, né? Demorou. Fox, faltou alguma coisa ou tá tudo aí? Não, tá tudo aí. Assim, esses são os oficiais, mas eu faço parte, eu integro toda essa galera, esses meninos que estão aqui também, mas eu faço parte de tudo na cidade, no Barreiro principalmente. Você é praticamente a prefeita de Barreiro, então, do Barreiro, então, que eu tô sabendo. Eu tô com todo mundo, tô colada com geral de lá. Muito bom. Sidão, eu apresentei de forma adequada, faltou alguma coisa? Situa aí pro ouvinte de BH Invisível. Acho que faltou só um ponto legal de trazer, que a gente também faz parte do Fórum de Arte e Cultura do Barreiro, que foi uma iniciativa para a gente catalogar os artistas do território e mostrar, tanto para quem é do lugar quanto é de fora, que a gente tem uma produção cultural muito densa que normalmente ela não é vista, né? Mas é isso aí, a gente circula também pelo Barreiro inteiro e estamos aí junto. Muito bom, Leandro. Faltou alguma coisa no seu caso? Algum dado importante que o ouvinte já precisa se situar? Não, acho que você falou tudo aí. Resumiu bem aí. E você estudou na Escola Guinhar, né? Que é a região centro-sul de Belo Horizonte. Na época que você foi aluno da Guinhar, você era morador do Barreiro? Sim, eu sempre morei, sou nascido e criado no Barreiro, sempre morei no Barreiro. E o engraçado é que eu fiz Guinhar, era no Palácio das Artes ainda, não era nem claro. Em cima ainda. Eu fiz a última turma que formou no Palácio das Artes, então era bem central ali. E que era também muito legal, né? Depois, quando subiu para lá, deslocou um pouco do... Saiu um pouco do foco do que era Guinhar, né? A visão de Guinhar mesmo, né? Mas é uma coisa, por entrar na universidade, ela teve que se adequar às questões legais mesmo, então acho que faz parte da opção que a escola optou por seguir. Claro. Pessoal, Barreiro, eu queria fazer uma pergunta um pouco, talvez vai ter algum tipo de desconforto, mas eu acho importante para esse início, tá? Vocês como moradores do Barreiro, vocês se sentem belo-horizontinos? Vocês se sentem integrados a Belo Horizonte ou não? Leandro, começando por você. Olha, eu me sinto um cidadão belo-horizontino, mas eu acho que a cidade não considera muito o Barreiro como um bairro pertencente à cidade, né? Vista que os impostos cobrados na nossa região, né, que seriam 30% do valor do total de Belo Horizonte, desses 30%, apenas uma parcela de 3% a 5% volta para a nossa região. Então, assim, eu sou um cidadão belo-horizontino, mas eu acho que a cidade ainda ela peca muito em relação às políticas públicas para a nossa região. Importante dado, quer dizer, 30% dos impostos arrecadados em Belo Horizonte vem do Barreiro. Sim. E 3% volta para o Barreiro. Essa é uma informação que eles nos passaram. E isso também é devido ao grande número de indústrias e empresas que a gente tem na nossa região, né? Bairro das Indústrias, uma série de... Sim, exatamente. Aliás, a região industrial de Belo Horizonte está lá, né? Não tem outro lugar, né? Sim. Sidão, para você pertence a BH? Você é belo-horizontino? Não, sou barreirense. Lá a gente brinca lá que o Barreiro é a capital do mundo, né? Muito bom. Porque lá a gente tem tudo.
apesar de que esse dado que o Leandro trouxe, ele é verdade, isso é do último IBGE de 2010, que é o PIB, que na verdade é a prefeitura, que é o valor de arrecadação fiscal, vai esse montante para lá pelo o complexo industrial do Vale de Jatobá, bairro das Indústrias, e o que volta é muito pouco. Então a gente tem uma carência em espaços públicos, o Viaduto das Artes, ele é uma resistência lá, porque a gente não possui teatro, não possui cinema, não possui nada, mas a gente se inventa nesses 165 anos que a gente faz esse ano, como cidade, não como o Barreiro, não como Belo Horizonte, né, mas como cidade que passou do viaduto, já é outra história, já é Barreiro, então já é diferente. E você falou um dado importante, o Barreiro é mais antigo que Belo Horizonte, né? Sim. Belo Horizonte tem 121 anos e vocês celebram 165 anos esse ano. Mas eu não vou chamar vocês e eu vou me incluir nesse negócio aí, Sidão. Eu faço parte dessa história aí também. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fox, e você se considera Belo Horizontina? Eu sou barreirense. Eu ia falar que o Leandro estava sendo gentil com Belo Horizonte, mas existe sim o eu sou barreirense e é assumido. Isso é até um movimento dentro do hip hop pra gente. Isso fez diferença, o falar eu sou barreiro fez diferença na nossa história e na nossa concepção de como seria o nosso mercado, tipo, local, sabe? A gente tem as batalhas próprias do Barreiro, tem as gravadoras, beatmaker, DJ, MC, tudo que você procurar tem os nossos próprios. E a partir do momento que a gente passou a falar, já que a galera do centro de BH não quer que a gente colhe, não recebe o nosso rap nas casas de shows, nos palcos e etc. da cidade, a gente vai continuar aqui, vai fazer o nosso e vai ser como a gente quis. E aí começou o movimento do Barreiro City, junto com o Barreiro, que é a capital do mundo. E é tipo uma galera que tem Barreiro tatuado e é camisa Barreiro. E os meninos que cantam rap, cantam nas músicas Barreiro. Pode procurar o rap da maioria do Barreiro, que eles vão falar que são Barreiro. E a partir do momento que a gente fez isso, a galera começou a colar pra lá. A gente tem um rap que rola quarta-feira na pista de skate, que é a nossa região central. Que rola toda quarta e virou o movimento do Toda Quarta é Nós, que é de 800 a 1.000 pessoas fácil, toda quarta-feira à noite, na pista de skate. E se chover, a gente vai para um viaduto que tem ao lado, que aí faz ocupação mesmo. Então é Barreiro, eu não sou Belo Horizontina, é difícil ser, porque eu não consigo me integrar. Eu não consigo ir, por exemplo, para um rap que rola no centro de BH e me sentir confortável como eu me sinto no Barreiro. E aí, você falou muito bem, se sentir acolhida, né? E aí eu entendo o que vocês falaram, eu acho isso absolutamente genuíno, absolutamente importante. Então, como que a gente consegue fazer com que o Barreiro se sinta mais acolhido por Belo Horizonte? Tem algumas iniciativas, por exemplo, no Barreiro, que poderiam ser exportadas para Belo Horizonte? Vocês conseguiriam citar alguma iniciativa que poderia, isso aqui podia estar acontecendo em qualquer regional de Belo Horizonte, por exemplo? A própria questão do fórum, né? O Fórum de Arte e Cultura, que foi dessa ânsia de integrar o que estava acontecendo, a gente começou a ver que tem uma riqueza extremamente forte na cultura, mas em compensação você não tem essa memória dessa cultura. Então, isso veio de um outro projeto que a gente está fazendo em parceria com o Viaduto das Artes agora, que é o Barreiridade. O Barreiridade é o que é? É a busca de uma construção de um centro de referência de memória para o Barreiro. Porque ele é mais antigo que Belo Horizonte, como a gente já falou aqui, só que ele não tem esse espaço da memória. Tem pouquíssimas publicações que falam da memória. Por quê? Eu vejo que era uma região rural. Com a vinda da Mannesmann em 54, se tornou uma região de rural para industrial. Então, todo mundo ali que foi trabalhando, tendo cargos melhores, eles não se preocuparam em manter a memória. Então, eu quero construir uma casa maior, então vou destruir uma casa antiga, né? Uma casa que poderia ser tombada. E eu acho que é uma iniciativa legal, que eu acho que caberia muito em Venda Nova, que eu acho que tem uma analogia legal com o Barreiro, é uma região antiga, até mais que o Barreiro, mas que precisa entender a cultura dela ali antes de consumir uma cultura da cidade, né? Isso até que a Letícia fala também desse sair do Barreiro. A gente tem um problema grave de deslocamento lá. Então você sai, vai pagar 10 conto no busão, chega lá você não consegue fazer mais nada, né? Então a gente se reinventa nesse sentido. Eu acho que caberia, assim, a outras regiões que são mais afastadas, que tem essa riqueza, né? De cultura e de informação de maneira geral. Engraçado que a gente fala de afastado, mas assim, Belo Horizonte é menor do que Ouro Preto, né? Belo Horizonte, a área dela é muito urbanizada, né? É muito concreto, mas é uma cidade menor que Ouro Preto, que tem grandes campos
entre um subdistrito e outro e por aí vai, né? A gente fala, pô, Venda Nova é muito longe do Barreiro e tal. Acredito que isso seja por causa da mobilidade que você citou, né, Sidão? A mobilidade é um problema do Barreiro, Leandro? Sim, sempre foi. A gente está num espaço que é o viaduto, que foi uma das demandas do Barreiro, porque a gente tinha uma dificuldade, a gente tinha uma linha férrea, que às vezes lá é um pátio de manobra, e os ônibus e os carros ficavam praticamente 1-2 horas parados, esperando esse fluxo de trens para poder sair do bairro. Então isso sempre foi um problema, né? A gente enfrenta até uma brincadeira de todos, uma brincadeira até nossa, até de bloco de carnaval, né? É o nosso metrô, né? Que passado fez 35 anos, né? O projeto então inicial. A gente tem essa brincadeira, né? Cadê e a gente o brinca metrô? com todos os políticos lá em relação a isso, né? Porque todos a plataforma deles são o metrô, né? E realmente a gente vê como solução, né? Por essa falta de mobilidade das pessoas irem até o Barreiro, né? Porque realmente é um pouco complexo. Não é que a gente é um lugar distante, né? Mas eu acho que fica inviável. Da mesma forma da gente sair para vir para o centro, as pessoas para irem para o Barreiro, fazer essa inversão também, é uma coisa mais complicada também. Então a gente vê, né, nessa questão do metrô uma solução para a gente ter essa locomoção mais fácil e rápida. Vocês três têm uma linha construtiva de presença na regional muito ligada à arte, né? Expandir um pouco mais, muito ligada à cultura, né? A gente está falando de música, de artes plásticas, de literatura, de memória do bairro, de arquitetura, de urbanismo. Então tem muito ligado a esse olhar do cidadão. O Barreiro é um lugar bacana para exercer essas atividades. Nisso vocês estão mandando muito bem lá. E tem alguma regional de Belo Horizonte que dá suporte para vocês? Ou vocês vão responder seguindo a linha da primeira resposta de vocês, que não, lá é a gente que manda mesmo e a gente que faz tudo. Fox, começa por você. É nós por nós. É difícil até conseguir ajuda de outra regional. Eu, por exemplo, eu sou produtora cultural. Se eu precisar de um espaço, eu vou procurar o Leandro, ou então eu vou procurar a Nath, que é do Centro Cultural Urucuia. Se eu precisar de um som, eu vou ver com o Sidão se ele não me ajudar a achar alguém. Mas é todo mundo do Barreiro. A gente vai ajudando um ao outro com o que tem ali. Eu acho que para outras regionais é difícil pensar até em público. Sabe que eu fui pesquisador do censo do IBGE há um tempo e depois fiz pesquisa política para esses institutos de pesquisa nas eleições. E o lugar que eu era alocado ali nos idos de 19, 18 anos de idade era o Barreiro. E eu sentia que o negócio era grande demais. Eu falei, quantos bairros tem aqui dentro, né? E é coisa para caramba, né? É muito grande. Dentro do Barreiro, vocês têm essa percepção de que o bairro é unido? Todo mundo está interligado? Ou mesmo lá dentro ainda existe uma distância também de acolhimento? Porque eu percebo aqui uma linha de raciocínio na cultura. Mas e a turma que também está no empreendedorismo social, no empreendedorismo de alto impacto, a turma que está na rala, na área de alimentação, etc. Como que funciona? Olha, acho que o fórum veio muito para solucionar essas questões de distância, né? Uma criação de uma rede para que as pessoas tenham um diálogo e uma rede de apoio onde todos possam desenvolver seu trabalho e ter sua voz também. Então foi bem bacana o processo do fórum, porque a gente foi em todas as regionais do Barreiro, né? Que é dividido em 5 regionais, B1, B2, B3, B4, B5. E a gente dividiu o fórum ouvindo essas 5 regionais e fizemos um seminário final, onde trouxemos todos esses questionamentos. Então a gente vê que realmente, mesmo a gente fazendo isso, a gente não consegue abranger tudo, porque realmente não é porque é uma região muito grande, é que são poucas pessoas tentando organizar uma coisa muito grande e sem apoio. Então isso torna-se uma atividade muito complexa, né? Agora a gente conseguiu um apoio para a gente poder fazer isso funcionar de maneira mais efetiva. Então eu acho que esse ano a gente vai ter como atingir mais pessoas, porque eu acho que o viaduto e todos nós que estamos aqui, não é, a gente fala que é nós por nós, mas a gente tenta realmente com que as pessoas entendam a necessidade do nosso bairro, né? E vejam que realmente é necessário que a cultura, que essa questão social, que a questão do empreendedorismo social seja efetivada e seja realmente construída de uma maneira que as pessoas possam vivenciar aquilo que elas tanto buscam. Incrível, incrível, pessoal. Estou aqui com 3 empreendedores, na verdade, do Barreiro, né? Sidão, você quer complementar aí?
Porque a gente, assim, tem contato, sim, com as outras regionais, os equipamentos públicos que tem lá no Barreiro, são os 4 centros culturais, a gente tem um diálogo legal que consegue conversar um pouco fora. Mas dentro do próprio território, né, que é um território com quase 350 mil pessoas, 59 bairros, sei lá, 12 ocupações, é um território que ele é muito amplo, a gente tem cenários diferentes. Igual o Leandro falou das Bs, lá são divididos em 5 Bs. Então, cada parte do Barreiro ele tem uma característica diferente, né? E, além do movimento cultural, a gente tem umas outras demandas lá. Uma é essa do metrô, que já é uma discussão antiga, mas tem também a questão da ocupação do espaço público de maneira geral. A gente tem uma área de 21 mil metros quadrados, que ela integra a Serra do Rola Moça com o Parque das Águas, o Parque Buller Max, né? E essa área que ela vem das antigas ocupações de sítio do Barreiro, então é uma integração que fica ao lado de onde era a casa do governador na década de 30 e 40. O Palácio do Governo de Minas foi no Barreiro, coisa que poucas pessoas que moram lá sabem por esse problema de memória, né? Então é uma pauta que a gente tem lá também que engloba a ocupação, essa coisa toda, que é o Parque Ecológico Barreiro de Cima. Por que você tem uma área dessa que está fechada há décadas? Por que não virar um parque ecológico, né? É uma questão interessante. Sem dúvida, você constatou uma questão, né? E a gente vai falar sobre isso. Você trouxe algumas curiosidades aqui já sobre a região. E no segundo bloco eu tenho uma especial aqui, mas confesso que eu tô até com vergonha de ler, que vocês sabem tudo da região. Então eu tô achando que eu vou ler mais do mesmo, mas vamos lá, né? Pessoal, a gente encerra esse primeiro bloco de BH Invisível, abrindo a segunda temporada com o primeiro bairro, a primeira grande regional da nossa cidade, que é o querido Barreiro. E eu vou falar isso porque eu conheço. Fiz lá a pesquisa há muito tempo, sei que eu tô falando. Falei igual político agora, que horrível. Ok? A gente já volta, BH Invisível, tá muito bacana falando sobre o Barreiro.